Boa tarde, fiel. Boa tarde. Tudo bem com você? Eu espero que sim. Que você tenha uma terça-feira abençoada, maravilhosa, cheia de bênção, paz e luz. Se você ainda não foi inscrito, se inscreva no canal desse careca simpático que vos fala, deixe seu joinha e ative o sininho das notificações. Se eu contar para vocês por que ainda não tinha colocado pós-jogo no ar, vocês vão rir da minha cara, né? O negócio foi tão feio, mas tão feio. Eu fiquei tão puto com o último jogo do Corinthians que eu gravei o pós-jogo, editei e não postei. Aí eu faço todo dia, eu faço uma limpeza no meu celular, né? E nessa limpeza foi o vídeo sem postar. Oh, meu Deus do céu, eu tô ficando caduco, gente. Meu Deus do céu. Eu comentei com uma amiga minha, ela olhou pra mim e fez assim. Mas enfim, porém, contudo, a merda já estava feita. Ai, Deus. Bom, vamos lá. Quando a gente fala em rebaixamento, a gente lembra de 2007, que foi o ano em que o Corinthians foi rebaixado, né? E nessa mesma rodada em que nós estamos agora, hoje, o Corinthians em 2007 tinha 15 pontos. 15. Hoje nós temos 6 pontos. Então, se isso não é um grave indicativo de que a gente está a um passo do rebaixamento, eu não sei mais o que é esse indicativo. Porque em 2007, nós tínhamos 9 pontos a mais, gente. Não, 9 pontos a mais, sem contar que aquele time de 2007, embora tecnicamente fosse pior do que o de hoje, mas tinha mais raça, mais garra, mais vontade, ia pra cima. Sabe aquele time que ia pras cabeças e não tava nem aí com a cor da chita? Exatamente isso. Então, a gente corre sério risco de ser eliminado da Série A. Ou seja, da gente ganhar o rebaixamento. Se essa diretoria continuar se omitindo, continuar achando que tá tudo às mil maravilhas, o Duílio, ele ao invés de ser conhecido como o presidente que pagou as contas, ele vai ficar conhecido como o presidente que rebaixou o Corinthians. Tudo por causa de uma política idiota e burra. Qual que é a política idiota e burra? A mesma do ano passado. Não contrata quase ninguém no começo do ano. Técnico amador, né? Começo do ano passado, Silvinho, esse começo de ano, Lázaro. E aí chega o meio do ano, contrata de baseada, para ver se dá um jeito na coisa toda. Só que a diferença é que ano passado, nós não estávamos na zona do rebaixamento nessa rodada. E não tínhamos apenas 6 pontos. O que nos leva a acreditar que realmente, se o Corinthians não mudar sua maneira de pensar e principalmente de agir diante disso que está acontecendo, infelizmente, vai ser rebaixado. Aí, nós vamos ficar igual o Ser Mundial, né? Bi-rebaixado. É o cúmulo, gente, mas infelizmente, nesse jogo contra o Cuiabá, a única coisa boa que teve, graças a Deus,
foi o Juan Oliveira, que depois de exatamente 1000 dias sem jogar bola, por causa das cirurgias que ele teve no joelho, ele voltou, e não só voltou, mas voltou fazendo gol que evitou a derrota do Corinthians. Que Deus te abençoe, Juan Oliveira, e que você tenha longa vida, próspera e feliz no Corinthians. Mas tirando o Juan Oliveira, gente, não há o que comemorar. Há o que lamentar, né? Diante desses dados que eu tô trazendo para vocês. Até porque não tem muito o que falar do jogo. O jogo foi a mesma coisa de todos os outros jogos que o Corinthians perdeu, ou seja, um time sem vontade, um time sem alma, um time sem brio na cara. E aí você é obrigado a ouvir na coletiva o Luxemburgo falar que há evolução no time. Evolução do quê? Só se foi evolução para pior. Ou seja, involução e não evolução. Porque se tivesse uma evolução de fato, de verdade, de direito, nós não estaríamos agora com 6 pontos e na zona do rebaixamento. Simples assim. É triste, gente, é. É duro? É. Mas é a nossa realidade. E sabe por que que essa é a nossa realidade? Porque o Corinthians, no ano passado e nesse ano, foi muito mal planejado. Muito mal planejado. Não foi pouco, não. Aquele planejamento que você olha aquilo, você fala assim, nem time amador faz uma porcaria dessa. E é uma realidade, porque o time amador, ele tem o mínimo de planejamento, e a maior prova disso, essas competições que eles disputam, tipo Desafio ao Galo, tal, né, Copa Kaiser, que quando se faz um mínimo de um planejamento, se ganha títulos. Mesmo os times amadores. Então, meus amados, se para ganhar título, tanto no amador como no profissional, precisa ter planejamento, o dia que o Corinthians voltar a ter uma diretoria que presta, e é como disse o João Paulo Capelanes, o Alexandre Pretzel, o pessoal do Esporte em Debate, o Ricardo Capriotti, eles falam lá no programa deles que se o sócio torcedor votante do Corinthians tiver um pingo de vergonha na cara, nunca mais elege a chapa Renovação e Transparência. Que de renovação não tem nada e de transparência menos ainda. Porque falar que é renovação, porque depois de séculos de André Sanches no Corinthians, veio do Ilho. Isso não é renovação. Renovação seria uma pessoa jovem, 20 e poucos anos, com uma cabeça jovem, com ideias novas, pela chapa Renovação e Transparência. Aí sim seria uma renovação. Transparência nunca teve. Porque quando a gente pensa que está tudo bem, que está tudo na santa paz de Deus, do nada surge a notícia: Corinthians na justiça. Jogador fulano de tal processa o time por isso, isso, isso. E aí você pergunta para alguém da diretoria, nunca se tem uma resposta, né? Enfim. Então, gente, é isso.
Esperemos que depois da parada da Copa, o time volte jogando com sangue nos olhos. Pelo menos garra, vontade, raça. Porque senão, lá vamos nós para a Série B ano que vem. Que você tenha um ótimo e abençoado dia. Fique com Deus. Vai, Corinthians! Vamos!